Tie lacing é a técnica de reduzir as medidas da cintura através do uso diário do corset. Essa redução ela ocorre porque o corset exerce pressão na circunferência da cintura e ele é capaz de modificar as costelas flutuantes, que são os dois últimos pares de costelas da caixa torácica. E ele também é capaz de modificar o tecido adiposo, que é aquela gordura localizada. Internacionalmente, o tie lacing também é conhecido como waist training. Quem pode praticar o tie lacing? Qualquer pessoa saudável a partir dos 18 anos pode praticar o tie lacing. Pessoas a partir dos 16 anos podem praticar, mas com acompanhamento de um responsável e de um médico ortopedista. Em hipótese alguma, o tie lacing não é recomendado para menores de 16 anos. Para praticar o tie lacing é necessário se consultar com o médico antes para verificar se a sua saúde está em dia. Você precisa ir ao médico para saber se você pode fazer o uso frequente, diário, de peças de alta compressão na região do seu tronco. Então é interessante você fazer um check-up e entender se você tem alguma doença ou pré-existente na sua família ou alguma doença já no seu corpo, principalmente na região do tronco. Então é importante você investigar se você tem problemas circulatórios, problemas gastrointestinais ou problema em qualquer área dessa região do tronco, problema na coluna. Então é importante você se consultar com um médico especialista e seguir as orientações dele referente ao uso de peças de alta compressão. Se você tiver algum problema de saúde relacionado à má circulação, relacionado a algum órgão interno no tronco, relacionado à sua coluna, é importante você seguir as orientações do seu médico, porque talvez o problema ele possa realmente impedir você de usar o corset, ou talvez você possa usar o corset de uma forma parcial e não integral todo o tempo. Então siga primeiro as orientações do seu médico. No caso de problemas na coluna, por exemplo, alguns médicos eles liberam o uso do corset tranquilamente. Em outros casos você tem que ter um acompanhamento mais de perto. Em outros casos ele não libera. Então é bem interessante você consultar com o seu especialista se você tiver algum problema na coluna. E lembrando que para fazer o uso do corset você também não pode ser uma pessoa sedentária. Então você tem que se preocupar ali com seus exercícios físicos, tanto aeróbicos para ativar a circulação sanguínea dos membros inferiores, também como fortalecimento do abdômen, fortalecimento da lombar, porque com a compressão do corset pode acontecer um enfraquecimento muscular, então você sempre tem que estar tonificando essas áreas do seu corpo. Se acaso você tem diástase abdominal, é importante você se consultar com um fisioterapeuta, porque cada diástase tem um afastamento muscular e cada caso é um caso. E ele vai te orientar se o tie lace, o uso do corset frequente, vai ajudar nesse tratamento da diástase ou não. Se acaso você tem piercing ou tatuagem nessa região do tronco, você pode sim usar o corset diariamente para reduzir medidas da cintura, mas é importante esperar o tempo de cicatrização de cada procedimento. Mas se o seu piercing ou a sua tatuagem já tiver cicatrizada há um certo tempo, você pode fazer uso sim do corset. No caso da hidratação corporal, enquanto você estiver fazendo a prática do tie lacing, é para seguir a hidratação corporal normalmente. Lembre-se de beber água para se hidratar sempre. E no caso, se a região do seu tronco ficar um pouco mais seca por conta do uso do corset, você pode hidratar normalmente com o seu hidratante de preferência, mas lembre-se que quando for passar esse hidratante na região do tronco, você tem que esperar todo esse hidratante ser absorvido pela pele para depois vestir o corset. Se você estiver fazendo qualquer outro procedimento estético na região abdominal, na região lombar, em qualquer região do tronco, você pode sim aliar esse procedimento estético junto com a técnica do tie lacing, depois de você conversar com a sua esteticista, com o seu médico, para saber se de imediato você pode usar peças de alta compressão nessa região do corpo ou se é necessário esperar algum período por conta do tratamento.
Assim como quem acabou de se tornar mãe, de ganhar bebê, tanto pelo parto normal quanto pelo parto cesárea, também não pode fazer o uso imediato do corset diariamente com a técnica do tie lacing. Nesse caso, partos normais, o recomendado é ali a partir de 6 meses e parto cesáreo, recomendado a partir de 12 meses após o procedimento. De qualquer forma, você também tem que conversar com o seu médico para pedir a liberação dele. Então, quem é sedentária não pode praticar o tie lacing. Isso não significa que se você estiver acima do peso, você não pode praticar o tie lacing. São duas coisas completamente diferentes. Mesmo você estando acima do peso, você pode sim usar o corset diariamente com o intuito de reduzir medidas na cintura, mas você tem que praticar os exercícios físicos de qualquer forma. Exercício aeróbico para a circulação sanguínea e exercício de fortalecimento para o abdômen e para a lombar. Os exercícios específicos para o fortalecimento estão relacionados à região abdominal, à região da lombar e também às questões pélvicas. Então é importante fazer também exercícios para o fortalecimento da região pélvica, porque essas 3 regiões são as 3 regiões que recebem mais compressão no dia a dia quando você vai estar usando o corset. E lembrando que o corset não pode ser usado no momento que você estiver praticando o exercício físico. O corset para tie lacing, ele é específico para você usar para reduzir medidas da cintura e em outros momentos que não seja o momento exato de praticar o exercício físico. Então nada de fazer caminhada, corrida ou ir para musculação, para academia vestindo o seu corset na hora do exercício. Na hora do exercício físico, o seu corpo ele tem que estar livre para respirar. Agora eu já vou desmistificar isso para vocês. O corset ele não faz emagrecer, ok? O corset ele proporciona a redução da circunferência da cintura por conta da modelagem das costelas flutuantes e do tecido adiposo, mas ele não vai fazer você emagrecer e ver o peso diferente na balança. Da mesma forma, você não precisa emagrecer para usar o corset. O corset ele é feito sob medida para suas medidas corporais em específico, então você não precisa emagrecer para usar o corset. Se acaso você estiver em fase de reeducação alimentar, por exemplo, ou em fase de ganho de massa, ou em fase aí de processo de uma mudança de estilo de vida, você pode sim usar o corset durante esse processo. A diferença é que se acaso você perder medidas por conta do emagrecimento rapidamente, a gente vai ter que ajustar esse corset um pouco mais rápido do que se você já tivesse com as suas medidas estáveis. O corset para uso diário com o intuito de redução de medidas da cintura, ele tem que ser obrigatoriamente feito sob medida. Então a gente tem uma linha específica Jerônima Bacco, que é a linha tie lacing, com diversos modelos de corset para você usar conforme o seu biótipo, a sua beleza corporal. A gente tem um vídeo específico que você pode assistir depois desse aqui, que explica com mais detalhes essa linha e qual modelo você pode escolher. E por que esses corsets devem ser feitos sob medida? Porque cada corpo é individual e tem as suas especificidades relacionadas à medida, relacionada ao formato do corpo, relacionado à quantidade de gordura que você tem localizado ou à sua beleza corporal mesmo. Então, cada pessoa é única e para se fazer uma modificação corporal como o tie lacing, que é algo sério, você tem que tomar esse cuidado. E na nossa linha tie lacing, você pode escolher o seu corset em 2 opções de tecidos específicos, que é a sarja 100% algodão ou o gabardine 100% poliéster. E todos os nossos corsets, eles possuem amarrações nas costas ajustáveis por meio de ilhós e cordão. Então é esse ajuste que vai te ajudar a fazer a pressão na circunferência da cintura para ela ser reduzida. Então é um padrão dos nossos corsets, todos eles possuem amarração nas costas. E com o tempo de uso, essa amarração nas costas, ela vai juntando as partes do corset e esse cordão de amarração vai acabando ficando um pouquinho mais comprido. E é um pouco comum algumas clientes, quem é usuária de corset, começar a achar esse cordão muito longo
E na hora de dar ali o laço atrás do cordão, amarra esse cordão em volta da cintura. Não é recomendado amarrar o cordão em volta da cintura, isso não vai fazer diferença na sua redução de medidas e também vai acabar desgastando o seu corset com mais tempo, podendo até rasgar ele aí ao longo dos meses. E a gente também tem um vídeo específico que você pode assistir no nosso canal e no nosso site também, ensinando a ajustar o corset sozinha nas costas. Então a gente tem todo esse passo a passo para te dar o suporte. O corset e a cinta modeladora são peças completamente diferentes uma da outra. A cinta modeladora ela é um pouco mais leve e ela não tem uma compressão tão grande na região da cintura. Então, são duas peças diferentes, sendo que o corset ele tem a potência de mudar significativamente, permanentemente, com a prática do tie lacing, a circunferência da cintura, enquanto a maioria das cintas modeladoras elas trabalham apenas a remodelagem do tecido adiposo. Pode acontecer de você sentir uma pequena dor na lombar inicialmente por conta da correção da postura, mas é uma pequena dor, um leve incômodo. Se esse incômodo continuar, você interrompe o uso do corset e procura o seu médico. O uso do corset ele não deve trazer dor diariamente para você, ele deve ser feito de uma forma confortável, respeitando os limites do seu corpo. O corset ele não provoca o deslocamento da gordura localizada de um lugar para o outro. O que acontece é que ele remodela essa região, trazendo um aspecto melhor visual, mas ele não desloca a gordura de um lado para o outro no corpo, assim como os órgãos não são deslocados de um lado para o outro do corpo por conta dessa compressão. Mas sim, ele melhora muito o aspecto físico das regiões, ali onde você usa a calça jeans de cos baixo, calcinha de elástico muito apertado, que fica aquelas divisões de pele, de gordura localizada. O corset ele ajuda a melhorar o aspecto visual dessa região. Quando você for usar o corset por baixo da roupa, por dentro da roupa, lembra que você não pode usar o corset em contato direto com a sua pele, para o corset não ter um atrito e, no caso de peles mais sensíveis, acabar machucando. Então a gente sempre recomenda o uso de uma peça intermediária. Você pode usar um tubinho de malha, você pode usar uma regatinha segunda pele e depois colocar o corset por cima. Dessa forma a sua pele vai estar protegida desse atrito direto. E se acaso você perceber que está fazendo um volume inicial ali na parte de baixo, você pode usar com auxílio de uma calcinha de compressão também. Se acaso você tiver uma gordura localizada nas costas, aqui na altura do sutiã, você pode solicitar para a gente fazer o corset com as costas mais altas, ou você também pode usar o corset junto com o sutiã de compressão para auxiliar. O corset ele deve ser inicialmente usado por poucas horas. No início você vai começar com 2 horas diárias apenas. E o primeiro mês a gente chama de adaptação, é o primeiro mês de adaptação ao tie lacing. Então você não vai usar ele o dia todo super apertado. No início você vai começar com 2 horas diárias, o corset bem frouxinho e mais folgado no seu corpo. E você vai aumentando o tempo de uso gradualmente conforme os dias forem passando. Sendo que o uso de 6 a 8 horas diárias é um tempo bacana para você já ter resultados com a redução de medidas da cintura. Quando a gente entrega o corset para cliente, a gente envia uma tabela com sugestões de horários de uso para esse primeiro mês de adaptação, para vocês aí terem um guia um pouco mais específico para se basear. Inicialmente a gente não indica dormir usando o corset, praticar o tie lacing enquanto dorme, justamente porque o primeiro mês de uso do corset, a gente sempre indica que você passe pelo período de adaptação primeiro. Depois desse primeiro mês de adaptação, você pode começar a dormir com o corset e verificar se você se adapta, praticar o tie lacing enquanto dorme. Algumas pessoas se adaptam bem e até preferem usar o corset enquanto dorme, e outras preferem usar ali no dia a dia em outros horários. É importante eu deixar você ciente que os resultados com o uso diário do corset, com uma técnica do tie lacing, vai variar de pessoa para pessoa. Existem pessoas que têm um resultado rapidamente, que com 3 meses de uso está com resultado legal. Tem pessoas que levam mais de 1 ano e meio. Então, cada resultado é individual, conforme o seu corpo vai responder a essa modificação corporal provocada pela compressão do corset.
Então, o que a gente indica? A gente indica que você não se preocupe tanto com medidas e peso, mas se preocupe com registrar isso de forma imagética. Então, primeiro dia de uso do corset, tira uma foto vestida com corset e sem estar vestida com corset, mostrando o seu corpo de frente, lado, costas. Cria uma pasta no Drive, uma pasta no seu celular, salva no e-mail, em um lugar onde você consegue acessar. E aí, de 3 em 3 meses, mais ou menos, não precisa ser toda semana, não precisa ser todos os meses, você vai registrar novamente esse processo. E a partir dessas fotos, você vai ver visualmente o quanto o corset mudou o seu corpo. Porque nem sempre vai estar ali ligado ao peso que você tem ou à medida na fita métrica que você vai perder. Algumas clientes nossas já chegaram a perder mais de 10 centímetros de cintura com a prática do tie lace, mas como eu disse para vocês, isso é muito variável, então a gente tem que acompanhar cada caso. Não é porque você iniciou a prática do tie lace que você vai ter que usar o corset para sempre, não funciona assim. Como é o processo? Você vai usar o corset aí durante alguns meses ou talvez mais de um ano e meio para atingir o seu resultado. Depois que você atingiu o seu resultado, a gente recomenda usar ele por pelo menos mais um ano para manter esse resultado que você atingiu. E se for interessante para você, você pode ir abandonando o uso do corset diariamente e usar ele apenas esporadicamente. Então você não precisa usar o corset para sempre porque você aderiu à prática do tie lace. Lembrando que esse uso contínuo e diário dele realmente só é necessário enquanto você perde as medidas e pelo menos mais um ano ali para manter elas e fixar a modelagem da costela flutuante que foi remodelada. E finalmente, quando o seu corset fechar completamente nas costas, você vai usar ele pelo menos mais 3 meses completamente fechado e depois a gente vai avaliar se você já atingiu a sua meta. Se você atingiu, ótimo, você vai continuar só com esse corset, ou se a gente precisa reformar esse corset que você tem ou fazer uma nova modelagem de um novo corset para você continuar usando até atingir o seu objetivo. E para concluir, lembrando que o corset ele deve ser usado de forma moderada, seguindo todas essas instruções que a gente falou aqui no nosso manual do tie lace. Não é para você sentir dor, não é para você sentir falta de ar e nenhum tipo de incômodo além do normal. Então, se você estiver sentindo qualquer coisa com o uso do corset, interrompa o uso e procure o seu médico.